ação política, porque é assim que a gente tem defendido o nosso hospital, nossa universidade nos últimos anos. Já tem 4 anos a lei e o governo tem encontrado resistência dentro da universidade. Aqui tem vários companheiros da direção da FASUBRA, além de mim, a Lígia, que somos aqui do Sintuf, somos conselheiros da direção, tem mais 5 companheiros que vieram de fora do estado para cá, tem gente da direção do Andes, tem companheiros que vieram de outras entidades, tem 2 vereadores aqui, porque o hospital não é de propriedade privada do reitor e de nenhum membro dessa universidade. A universidade, nosso hospital, é um patrimônio não só do país, é um patrimônio da humanidade, porque é onde se formam, se pesquisam as doenças mais complexas, inclusive, que são referências mundiais. Então, por isso, nossas sociedades já têm dado resposta que é contra a privatização. A gente pede, pessoal, não dispersar, porque daqui a pouco algum membro oficial da cúpula da universidade vai ter que dizer se tem ou não tem quórum, vai estar lá ou não, mas nós temos que discutir uma resposta política à altura do que é necessário para essa pauta. Tem companheiros que estão vindo do interior também para cá, estão vindo delegações para cá, é fundamental. Bom dia para todos. Queria iniciar a reunião, em primeiro lugar, agradecendo a presença de todos vocês. Nós não temos o quórum legal, presença de conselheiros. Colocamos a pauta e convocação na quinta-feira na página da UF. Infelizmente, não sei porquê, essa vai ser a minha última reunião como reitor. E eu queria falar algumas coisas e, obviamente, por não ter quórum, encerrar, mas dar a palavra para quem quiser falar, né, depois de encerrada a reunião. Eu queria fazer um agradecimento a toda a universidade, professores, alunos, funcionários terceirizados, toda a minha equipe, pelo trabalho que fizeram ao longo dos 8 anos, que de certa forma levou a universidade a avançar, levou a universidade a dar acesso ao ensino superior a muita gente que estava excluída. Isso ninguém pode negar, o avanço que nós tivemos na universidade. A melhoria física de vários espaços da universidade. A universidade, nos 50 anos, tinha 240 mil metros quadrados de área construída. Em 8 anos, nós conseguimos realizar 180 mil metros quadrados a mais. Dá um Maracanã e meio, só que com 1/4 do preço do Maracanã. Eu acho que isso foi um avanço muito grande, né? A melhoria das condições de trabalho. Em alguns lugares nós não tivemos ainda a plenitude da realização, porque ainda estamos em obras em andamento. E, obviamente, que essas obras não andaram simultaneamente em todos os lugares por causa da imposição da lei das licitações, em que permite que todas as empresas participem, não permite o estreitamento. E, obviamente, as empresas entram pensando que vão fazer um carnaval no serviço público e não conseguem fazer e acabam abandonando as obras. Então, essa é uma explicação para algumas obras não estarem no ritmo que nós gostaríamos. Mas o sentimento que fica é que nós, todos juntos, conseguimos um avanço significativo para a nossa universidade. Então, eu queria agradecer a todos, sem exceção, porque, de certa forma, a participação nos 8 anos foi intensa, de todas as correntes da universidade, seja qual for. Então, eu sou imensamente grato, estou feliz por estar reitor, e a partir do 19 de novembro
eu deixo o cargo para o professor Sidney Mello, né, tentar dar continuidade a algumas coisas importantes, positivas, que ocorreram na nossa universidade. Também temos coisas que não foram tão positivas, como eu já expliquei. Mas a sensação, de um modo geral, é que nós conseguimos, pelo menos, incluir muita gente, muitos estudantes dentro da nossa universidade. Eu acho que isso foi importante. Então, queria agradecer a todos imensamente por toda a ajuda, direta ou indireta, que puderam dar para o crescimento da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado a todos. Eu queria encerrar aqui a reunião, mas abrir a palavra. Para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse uma declaração pública contra a IBCE, porque nós sabemos que existem rumores que o contrato já está pronto da mesa do Tarcísio. Olha só, o que eu queria falar sobre isso é a questão da IBCE, como vocês viram na pauta, está desde quinta-feira, não tem nada sobre o assunto. E, obviamente, que dentro da universidade só tem duas maneiras de se aderir à IBCE: com a aprovação dentro do Conselho ou uma imposição legal pela lei. Não existe outra maneira. Então eu gostaria de deixar claramente para vocês isso. Não existe a outra maneira. Ninguém ia fazer uma reunião aqui e a pauta está desde quinta-feira sem comunicar à comunidade quais são os assuntos. Isso eu tenho feito desde o início da minha gestão. Toda a reunião, a pauta vai para a página da UF, para todos tomarem ciência. Nunca foi escondida a pauta. Então só tem duas maneiras: ou aprovação pelo Conselho ou uma imposição legal. Não existe outra maneira. Então eu gostaria, essa é a minha declaração que eu estou dando aqui para vocês. Vou sair tranquilo da universidade com espírito de dever cumprido. Então não existe outra maneira. Então eu queria agradecer a todos. Agora eu deixo à vontade, não sei se para todos falarem. Está encerrada a reunião. A primeira que a gente pediria que o professor ficasse aqui. Infelizmente não tem quórum, infelizmente o reitor eleito não está aqui, mas a gente tem preocupação. O que tem movido as pessoas dentro do hospital e nessa universidade é que aquela velha história, onde há fumaça, há fogo. Nós não estamos falando de coisas abstratas. Dirigentes do hospital, alguns foram inclusive até o Sintuf, em reunião aberta, o diretor de enfermagem, e disse explicitamente: o contrato da IBCE com a UF estava na mesa do diretor. Esses dias agora teve um curso, uma reunião do Hospital Sírio-Libanês com os gestores do Antônio Pedro. Não estou falando de coisa abstrata, alguns participaram. E o Sidney, que foi eleito quando foi cobrado por nós, por mim, pela Lígia, quando foi lá no hospital, ele disse: está engatilhado, mas quem resolve isso é Roberto Salles. Disse isso com várias pessoas. E nós, no mínimo, temos uma preocupação, porque algumas universidades, se fosse de fato sérios, reitores, pelo menos em sua maioria fosse sério, teria que, no mínimo, discutir com toda a comunidade. Se alguém acha que a IBCE presta para a sociedade, para o hospital, teria que discutir. Mas tiveram 2 ou 3, se não estou enganado, 3, que assinaram o contrato à revelia de discutir em conselho universitário. Então, isso, no mínimo, e a gente sabe a intenção do governo. Para quem não sabe, o atual governo que acabou de assumir recebeu 4 milhões do plano de saúde a 1.000. Então nós sabemos que de preocupação com a saúde pública não tem nada. Por isso a gente quer aqui a posição pública, por isso cobramos. Para quem não sabe, quando começou o projeto de privatização das fundações privadas, o reitor corretamente foi a público dizer que era contra, e depois da geração IBCE, os gestores da universidade não foram mais ter essa mesma posição. Nós queremos que se encerre, então, essa gestão, dizendo que somos contra, queremos concurso público, queremos verba para a universidade, porque achamos que vai destruir o hospital e a universidade esse projeto. Por isso que para nós é importante esclarecer o que está acontecendo, porque a gente não quer tomar outras atitudes políticas se de repente aparecer um contrato assinado
às escondidas dessa universidade. Bom, eu queria esclarecer para todos que o recurso do REUF, que os hospitais universitários têm recebido ao longo desses anos, ele tem vindo através da EBSER, da implantação da empresa em Brasília. Então, não é o Ministério da Saúde nem mais o MEC que repassa. O recurso do REUF vem através da EBSER, da empresa. Isso não significa que a UF esteja dentro da EBSER, mas recebe dinheiro diretamente da EBSER. Como recebeu os 12 milhões para reformar os ambulatórios. Então, eu quero deixar isso claro. Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, a questão, volto a repetir o que eu falei. O que eu falei só tem duas maneiras de se implantar a EBSER. É através da discussão dentro da universidade ou uma imposição legal. Não existe outra maneira. Mais claro do que isso é impossível. Quero dizer também que nós temos eleição de representantes docentes, hoje ia abrir a inscrição, né? Então, tem que formar chapas para poder termos a eleição na próxima eleição, janeiro. Em janeiro sai o edital para formar a comissão. Então, eu estou comunicando oficialmente a todos. Eu, inclusive, eu vim aqui para essa reunião, já tinham me comunicado que eu não tinha quórum, mas fiz questão de vir. Daqui a pouco eu tenho que sair, eu vou para Brasília, porque nós estamos tentando liberar 45 milhões de emendas de bancada, e está na frente a deputada Jandira Fegali, Hugo Leal e Molon. Nós estamos tentando liberar para nossas universidades para fechar bem o ano. Então, não vou poder ficar muito tempo, porque eu tinha esse compromisso, surgiu segunda-feira. Então, pessoal, deixo vocês à vontade. Eu vou ficar até o tempo que eu puder, depois o professor Heitor pode ficar aqui, mesmo com a reunião encerrada, por favor. Então, eu fui bem claro nas minhas posições. Só há possibilidade, depois da discussão e aprovação no Conselho, ou imposição legal. Não existe outra maneira. Não existe. Alô, professor. Bom dia. Bom dia. Sobre isso, professor, olá, bom dia. Meu nome é Cláudia, eu sou professora do Instituto de Saúde Coletiva aqui da UF e atualmente venho aqui representar que eu sou da diretoria do Antissindicato Nacional. Então, é fato o que o professor disse, que lamentavelmente o governo extinguiu a direção de hospitais universitários e transferiu todos os recursos do REUF para a EBSER. Isso é lamentável. Mas isso aconteceu. E aconteceu não por acaso, porque só assim é possível que a EBSER transite cotidianamente nos hospitais universitários sem constrangimento sob o argumento que é gestora do REUF. E é com essa forma que a EBSER tem feito, antecipado a redação dos contratos nas universidades. Ela usa da sua prerrogativa de gestora do REUF para ficar todos os dias dentro da universidade escrevendo contrato, e quando o contrato está pronto, ele aparece no Conselho Universitário. Então, isso é fato e é lamentável. Então, também, nós gostaríamos de fazer uma pergunta em nome do Antissindicato Nacional, da FASUBRA, da ADUF e do SINTUF. O senhor disse que só há duas possibilidades. Nós achamos que só há uma possibilidade, que é discutindo com a comunidade universitária os destinos da universidade. Para nós, não há outra possibilidade de constrangimento legal ou uma atitude unilateral de qualquer que seja o gestor. Então, a nossa pergunta é: qual é o compromisso dessa gestão e da próxima, porque fazem parte do mesmo projeto, de submeter ao crivo coletivo, ao debate coletivo, todas as tramitações que ocorrem dentro das portas e dos gabinetes do hospital universitário, antecipando a assinatura do contrato? Ou seja, essa gestão e a próxima vão assumir uma imposição legal? Porque o reitor disse que há duas possibilidades: discutir com a comunidade e colocar no Conselho Universitário, ou imposição legal. Para nós, só discutindo com a comunidade universitária. E a gente quer perguntar ao reitor em exercício e ao próximo reitor, que não está aqui, lamentavelmente, hoje, qual é a posição, se há possibilidade de impor a assinatura unilateralmente. Para nós, isso é impossível de ser feito.
Isso já foi feito em outras universidades e nós resistimos. A última foi uma lamentável votação por celular na Universidade Federal do Paraná, que nós estamos questionando. Então, essa é a nossa pergunta, não só do movimento organizado, mas do conjunto da universidade. Porque se é possível unilateralmente assinar a IBSER, se torna possível qualquer coisa nessa universidade unilateralmente. E para nós isso não deve ser feito em hipótese alguma. Obrigado. A resposta, professor. Professor, só um momento. Antes de você responder, o professor Tarcísio está aqui, Tarcísio Rivela, é o diretor do AP atualmente. Eu quero que ele venha aqui na frente esclarecer se existe algum contrato ou não na sua mesa. Por favor, professor, com a palavra. Venha esclarecer, por favor. Bom, antes de responder, Cláudia, sua pergunta, eu gostaria de dizer uma coisa. Independente do governo autorizar ou não a liberação de vagas para concurso, nós conseguimos realizar mais ou menos 400 concursos de nível superior e de nível técnico, e fora o administrativo, quer dizer, se somar administrativo dá 600 pessoas ao longo desses anos, sob o intuito que era para todos os campos da universidade. Bom, o que aconteceu? Estamos colocando várias pessoas dentro do hospital ao longo desses anos. Mas eu acho também que é importante a comunidade discutir, vocês discutirem qual é a situação atual do Antônio Pedro. Ele melhora fisicamente, mas o que nós estamos assistindo, eu não estou generalizando, eu estou falando alguns casos que tem que ser discutido. Qual é a carga horária das pessoas dentro do hospital? O que as pessoas fazem? Por exemplo, tem um montão de médicos que são 60 horas. Temos que perguntar o que esses médicos estão produzindo dentro do hospital. Qual o horário deles dentro do hospital? Isso ninguém quer discutir. Ninguém quer discutir. Eu já levantei essa questão. Ninguém quer discutir. Eu não estou, olha só, não estou generalizando. Eu estou dizendo, olha, isso, Lígia, você não bota a palavra na minha boca. Eu não falei isso, Lígia. Eu falei que existe um grupo de pessoas que tem 60 horas, 40 horas como técnico e 20 horas como docente. Isso que eu falei. A discussão, o que cada um faz dentro do hospital, eu acho que isso é uma discussão boa. Agora, voltando à pergunta da Cláudia, eu estou pelo menos com 5 processos, 2 ações civil públicas pelo Ministério Público contra a minha pessoa, inclusive com risco, sim senhora, a senhora pode levantar, uma inclusive com risco de detenção de 2 a 5 anos, por ter justamente peitado o Ministério Público. Essa que é a grande verdade. E eu nem posso falar muito isso aqui, porque eu falei uma vez aqui, alguém levou para o Ministério Público e usou isso por defender a comunidade de Volta Redonda. Então, eu já estou com 5 ações contra a minha pessoa na Justiça, justamente por defender as posições da universidade. Então, eu queria referendar o que eu falei aqui. Só existe essas 2 maneiras. Se houver uma decisão judicial. Agora, eu acredito que não terá até o dia 19. Aí fica para o próximo reitor, para vocês discutirem o que vai acontecer. Eu queria pedir ao Tarcísio, que é para dar a palavra ao Tarcísio, e chamar o Heitor, que daqui a pouco eu tenho que ir para Brasília. Vem, Heitor. Olha, vocês podem ligar para o Ministério da Educação, para a deputada Jandira Fegali, tá? Que ela vai explicar que nós temos um encontro. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente da mesa, secretário, quem falou que viu em cima da minha mesa algum contrato da IBSER
de certa forma estava correto, mas não é um contrato da IBSER, Antônio Pedro UF. Não é esse contrato. Eu venho acompanhando a IBSER. Eu volto a insistir que eu sou uma pessoa educada. Tudo que for falado aqui, eu fiquei quieto escutando. Só isso. Eu venho acompanhando a IBSER desde a medida provisória, né? Fizemos algumas incursões em Brasília, um grupo de diretores, que formamos um fórum de diretores das Custódias Universitárias Federais. Na época, então, a medida provisória não prosperou. Depois, então, veio uma lei que tramitou em caráter de urgência e passou. Muito bem. As pessoas mais próximas de mim sabem perfeitamente que eu tinha bastante reserva a IBSER por uma série de questões. Uma questão era a imposição de cima para baixo, sem ter nenhuma negociação com o hospital universitário. O que é negociação? A negociação num processo, um projeto, portanto, através de um processo de reestruturação, né? Esse processo de estruturação implica numa série de questões, não só de ordem pessoal, físico, equipamentos, né? É um processo, então, que poderá estar em curso, poderá estar ou não em curso. Primeira questão. A segunda questão é que o contrato de praticamente todos os hospitais universitários até então não tinha algumas cláusulas que, no nosso entendimento também do reitor, que nós trabalhamos assim de uma maneira muito próxima, não tinha algumas questões. Por exemplo, era uma dúvida nossa se no contrato rezava ou rezaria que o hospital tem que ser 100% SUS, vedado a qualquer negociação com atendimento privado ou atendimento de convênio, vedado. Hoje, o contrato que algumas pessoas viram, que eu não faço nenhum mistério nisso, é o contrato da UFMG, do Hospital de Clínica da Federal de Minas Gerais. Essa é a primeira questão. Então, um contrato 100% SUS, vedado a qualquer negociação que não SUS. Vedado a qualquer cobrança, vedado a ter as condições de estatutário federais, preservar todas as condições de estatutário federais. Vedado ainda a qualquer coisa que modifique o estatuto, ou seja, não acolhe o estatuto da universidade, portanto, a autonomia universitária. Também está no contrato, volto a insistir, da Federal de Minas Gerais. Então, esse é o contrato que alguém viu, pode ser, obviamente, o fulano, ou ciclano ou beltrano, está lá na minha mesa, e que eu, Tarcísio Rivello, achei que foi um avanço. Foi um avanço. Porque, na realidade, o que acontece? Nós temos que ter algumas coisas que fazem com que nós tenhamos uma negociação de uma maneira mais clara, mais franca, com os gestores do SUS, da rede SUS. Vocês sabem, muitas das pessoas estão aqui, em que eu fiquei sozinho, fiquei solitário numa questão da gestão da emergência, porque todas as pessoas eram contrárias ou não por questões outras, que não a questão da sobrevivência e do funcionamento do Hospital Universitário Antônio Pedro. Porque quando as pessoas fazem esse movimento, nós temos que entender que é um movimento que tem vários interesses aqui nesse ambiente que está aqui. Vários interesses. O interesse sindical, o interesse partidário, o interesse pessoal, o interesse institucional. Essa questão, para mim, ao longo do tempo, volto a insistir, a Lígia que me chamou aqui, em que eu tinha realmente, tenho ainda algumas reservas para a IBSER. Não tem nenhum pudor de falar que as pessoas vão ser seletistas. Muitos dos senhores aqui, eu mesmo já fui seletista na universidade, mas entrei para o concurso público, que não pode ser seletista e entrar para o QI. Quem indica? Muitas das pessoas que eu estou olhando aqui já foram seletistas, mas não quer dizer que é mais ou menos do que um federal. Não. Ele é um funcionário como outro qualquer. Desde que ele desempenhe a função dele com dignidade, com eficiência, com resultado. Se envolva com a instituição. Então, as coisas não estão ainda muito claras na minha cabeça. Volto a falar de maneira muito clara, magnífico reitor. Não existe nenhum contrato Antônio Pedro UF / IBSER. Não existe. Não existe.
Então, tudo isso é uma questão de, sei lá, algumas coisas estão colocando. Por que a presença da IBC e por que a presença do Sírio-Libanês? Porque, na realidade, nós, hospitais federais, vou voltar a falar, muitas das pessoas não vão aceitar isso, mas é muito clara. Nós, hospitais federais, se eu fosse uma pessoa omissa, eu estaria lá em dezembro, novembro de 2006, quando nós entramos lá, até hoje, sem fazer praticamente nada de positivo, vamos falar sobre Antônio Pedro. Não. Fomos a Brasília, fomos junto com o reitor, fomos sozinhos, vamos lá, e a coisa evoluiu. Então, o que eu quero dizer? O resultado da gestão depende da pessoa, exatamente somente da pessoa. E eu aprendi ao longo do tempo que para você legitimar a sua gestão, tem que ter algumas características. Não é só a urna que legitima. A urna é uma ferramenta democrática, verdade. Mas tem muitos políticos que tem aí, desde o vereador, passando por deputado estadual, federal, senador, etc., que não merece estar lá onde estão. Há uma corrupção, uma falta de envolvimento, essa é a verdade. E tem a urna nas costas. Não. Eu desafio a qualquer um dos senhores o seguinte: eu me envolvi com o Antônio Pedro, gosto do Antônio Pedro, me apaixonei pelo Antônio Pedro, e não faço mais que a minha obrigação. Agora, eu não posso ficar sentado, parado, vendo a vida passar. Então, o que nós estamos fazendo? O Sírio-Libanês está fazendo uma modificação de gestão. Você acha que eu sei tudo de gestão hospitalar? Eu não sei, não. Ninguém sabe. Então, nós temos que avançar. Nós temos que avançar de alguma maneira para melhorar a gestão, para aprimorar esse ou aquele serviço que está com deficiência. Não a deficiência, às vezes, às claras, mas você aprofunda, por exemplo, vendo que tem processo de trabalho complicado, resultado desse processo de retrabalho. Então, são coisas que estão acontecendo para melhorar o hospital. Não é só melhorar, magnífico reitor, fisicamente. Fisicamente está lá os senhores para ver. Aqui mesmo, no Conselho Universitário, muitas das pessoas que estavam aqui na época em que nós investimos no subsolo, falou o seguinte: Tarcísio, você está jogando dinheiro fora porque não vai aguentar 2 verões. Está lá, desde 2008, subsolo tranquilo e seco. E pelo contrário, senhores, salvamos o prédio principal, porque quem é engenheiro aqui sabe, o que não é também pode saber, tinha 3 pilares já com problemas estruturais. 3 pilares do prédio principal. A laje com problema de ferragem. Isso ninguém fala. Então eu não posso ficar parado, sentado. Eu queria garantir a palavra. Bom, eu falei. Companheiros, a gente pediu, professor Roberto Salles, que o Tarcísio falasse, porque estava na mesa dele de fato. Ele disse o seguinte: não tem contrato, mas já estou discutindo a cláusula A, cláusula B, cláusula C, e estou procurando o Sírio-Libanês para discutir uma gestão. Sírio-Libanês, todo mundo conhece. Então aqui é bom que assume, pelo menos, que está interessado em discutir cláusula B. E quem quiser ter acesso ao contrato, que é o de Minas Gerais, é igual de todos do Brasil inteiro. Obedece na íntegra a essência das exigências da lei. Para dizer, muitos gestores por aí, para se esforçar, para dizer que não são tão ridículos, de não vou incluir uma cláusula. Do Rio Grande do Norte incluiu uma cláusula, que era: não troque o nome do hospital. Era a única coisa, porque na essência é autorizar uma empresa privada, que é isso que está na lei. Depois que assinar, entregou a gestão, é cessão de patrimônio, é o que está escrito na lei, não interessa a opinião A e B. Depois que assina, é o que está na lei, por isso nós queremos impedir. Se alguém acha que está bem o contrato, tem que defender algum lugar. Então está fazendo, infelizmente, as escondidas, porque infelizmente é isso que acontece em todas as privatizações.
E por isso que aqui nós estamos colocando, será muito importante o professor Roberto ficar aqui, porque as posições políticas dos gestores servem também para a imprensa divulgar e para o governo saber qual é a posição da gestão da universidade. Por isso estamos colocando aqui, não só do Sintuf não, tem várias entidades aqui, tem gente que não é da direção das entidades e que estão lutando e sofrem na pele qual é o problema do hospital hoje. Bom, como eu falei, Pedro, eu já sabia que não ia ter quórum, mas fiz questão de vir aqui. Tenho realmente... Nós estamos com restrição orçamentária, nós estamos... A UF já executou 100% do seu orçamento. Precisamos da emenda de bancada de 45 milhões para fechar bem o ano, para não faltar absolutamente nada. E a reunião vai ser minha, os reitores do Rio, com o ministro Paim, justamente para liberar. Nada vai mudar, o professor Heitor é o decano, eu presidi nos 8 anos 85% do conselho, professor Heitor 10% e meu vice 5%. Professor Heitor vai continuar aqui, todos vão continuar e continua a discussão. Agora eu tenho que pegar o voo, tenho que ir para Brasília, porque precisamos do recurso para a UF, tá? Muito obrigado.